adequado com o professor na física, na química, no laboratório. Então, isso é importante demais. Entendi. Por exemplo, no Rui Barbosa, a gente tem uma escola de ensino médio, não tem um laboratório, né? O laboratório de informática fica no segundo piso, uma pessoa sem acessibilidade não vai até lá. Outra escola que eu trabalho, que também é de ensino médio, da rede estadual, não tem auditório, não tem laboratório, tem espaço. Não, eu trabalho na Praia de Siqueira. Na Praia de Siqueira. Colégio que é do Estado ali. Colégio Estadual Praia de Siqueira, que é um espaço enorme, um lugar maravilhoso, mas não tem investimento. Você não vê investimento da educação ali. Então, assim, eu penso que isso traduz na questão da qualidade, da educação. E sem falar na questão salarial também, né? O professor da rede federal é melhor remunerado do que o da muito mais remunerado do que... Da estadual e do município também. O município, é aquilo que eu falei, o município hoje deu um salto qualitativo na questão financeira com o plano de cargos. Isso tem que se reconhecer, né? Deu um salto. Mas o Estado... a gente tem uma situação, por exemplo, os municípios hoje pagam muito mais do que o Estado. O Estado é um Estado rico, né, que poderia estar fazendo pelo seu servidor e não faz. Ô Vitor, você ia fazer algumas colocações a respeito de, durante, né, o período de manifestação, algumas reivindicações que foram objeto aí da rede municipal de ensino, que contemplou os estudantes da rede municipal e não contemplou os estudantes do IFE, né? Você podia abordar rapidamente aí essas questões? O que a gente tem no início do programa você comentou. A gente tem a questão do transporte, que a lei orgânica do município, ela garante o passe livre para os estudantes da rede municipal e a lei estadual garante também para os estudantes da rede estadual. Mas não existe uma legislação que proteja os estudantes da rede federal, tanto do ensino médio quanto do ensino superior. Então a gente encaminhou para a Câmara, que junto com várias outras propostas que nasceram nos movimentos populares de Cabo Frio, a inclusão do estudante da rede federal, tanto o universitário quanto o profissionalizante, nessa lei da isenção de tarifa do transporte público. E seria um passo muito legal, porque são pouquíssimos municípios que garantem o passe livre do universitário. É importante isso. Isso também, Cláudio, é um incentivo para a instalação de campos universitários. Exato. A gente vai fazer um pequeno intervalo para dar continuidade aí ao debate. Antes, porém, deixa eu só dar uma registrada aqui na galera, né, que está nos prestigiando. O professor Doc Costa aqui, inclusive formulando essas perguntas. O Doc cita aqui que tem escolas ainda com água contaminada, né, com coliformes fecais. A prefeitura adiou o início do ano letivo para regularizar essas questões e não regularizou, né? Tem algumas questões também de obras inacabadas em algumas escolas do município. Tem uma questão polêmica aí, que é a divisão do Edilson Duarte, né, qual o nome da outra escola? Alfredo Castro, né, que não está satisfazendo a comunidade escolar. Comunidades. Ambas as comunidades escolares. Tem algumas coisas que com 7 meses, né, já deveria estar com um melhor encaminhamento e, infelizmente, tal fato não acontece. A gente vai fazer esse intervalo, Denise, Vitor, nós vamos ouvir na rua algumas opiniões, né, com relação à educação e pode servir de base para que a gente dê complemento a esse debate, ouvindo realmente como a gente brinca aqui, a temperatura das ruas. Então vamos lá, produção, vamos fazer um intervalo de apoio cultural e na volta a gente entra com o Fala Cidadão, né? 2 minutinhos e voltamos já. And you freeze in the winter and you coast to the wind at your feet. When you haven't any shoes on your feet and your clothes in the sweater and you look 30 pounds overweight. And you go to get a word of advice from the fat little pastor who will tell it's about evermore. But your hunger think you rat, rat-a-tat, at the window. At the window. See how love flies out the door. For money makes the world. The world. The world. Money makes the clinking, clanking sound out. Money, 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 get a little, money, 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 get a little, get a little.
A violência contra a mulher é todo ato que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico em casa ou na rua. No Brasil, uma mulher é assassinada a cada 2 horas. Os agressores normalmente são os namorados, maridos ou ex-amores. Mudar esta cruel realidade é dever de todos nós. Denuncie a violência contra a mulher. Diz que 180 ou vá à delegacia mais próxima. Hoje, no Brasil, milhares de crianças e adolescentes sofrem violência sexual. E para mudar esta realidade, só é preciso uma coisa: atitude. Denunciar o abuso e a exploração sexual contra crianças e adolescentes é simples. Ligue 100! A ligação é gratuita e pode ser feita das 8 às 22 horas. Sem o seu apoio, não existe proteção. Denuncie. Ligue 100. Brasil. Quem ama, protege. Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Brasil, um país de todos. Governo Federal. Ó preto, cá no meu país tu tens que andar como gente, isto aqui não é África. O quê? Não achas bem? Volta para a tua terra. Aproveita e leva os brasileiros, os chamuças e os xenófobos. Estamos de volta, né, ao som do rock and roll, e eu preciso registrar aqui a galera que está aqui online com a gente. Como eu já falei, o Doc Costa, que está aqui, né, o Davi Baeta, a Michele Rodrigues, que está aqui, a Lourdinha Calaim, que está nos prestigiando também, o seu Tiago Borges, que é uma companheirada que está sempre aqui, né, professor Rogério Carvalho também aqui, reclamando aqui, dizendo enquanto não tem dinheiro para educação, tem dinheiro para a obra da Praia do Forte. A gente discutiu essa questão aqui, né, que é a questão da prioridade, né, das escolhas políticas que o governo faz, né, o que é mais importante para ele, se é as políticas públicas essenciais, como saúde e educação, ou se é uma bela obra faraônica na praia. Isso aí cabe à população julgar. Nós demos a nossa opinião efetiva sobre isso. Denise e Davi, vamos ouvir então a população na rua, né, que é para a gente poder avançar um pouco mais. Produção, pediria para colocar aí o Fala Cidadão, para a gente ouvir a galera, principalmente a galera jovem, nas ruas de Cabo Frio. Pode colocar o Fala Cidadão? Está no ponto? Então vamos lá. Fala. Sobre a educação municipal, ela tem algumas falhas. Digo que, como estudo em curso normal, faço estágio, muitas escolas aqui na região, elas passam os alunos sem ter o devido conhecimento, entende? E sobre a greve, eu não sou a favor, porque nem todos os professores fazem, então isso prejudica a minha aluna. Eu venho para a escola ter aula e acabo não tendo, entendeu? Olha, eu acho uma vergonha o que fazem com os professores. Eu, por exemplo, passei 3 anos na faculdade e eu não exerço a profissão de professor porque é uma exploração e o que eu faço eu ganho, por incrível que pareça, mais. E é um absurdo isso. Os professores deveriam ser os profissionais mais respeitados do nosso Brasil e infelizmente não são. Bem, depende do que eles estão fazendo a greve. Eu concordo sim, mas é pelo ajuste de salário deles, melhoria nas escolas. Eu acredito que a greve, sim, para eles, sim, seria possível, sim, nessa medida. Mas atrapalharia a gente, sim, porque eu também sou estudante, e isso atrapalha e atrapalha muito. Olha, essa greve dos professores vem com, como se diz, não sei nem como dizer, mas o que a gente conhece hoje do ensino é que os professores recebem muito pouco e trabalham demais. Então eu acredito que uma reivindicação deles é válida para um bem maior. Pô, são os professores que nos ensinam, eles que vão trazer o futuro do país, da nação. E se eles mesmo não estão satisfeitos com o que estão recebendo,
imagina quem vai estar. Então, eles precisam ser conscientizar a base, ter uma base para que mais na frente nossas crianças, as pessoas consigam levantar esse país, até mesmo o país para um nível maior do que nós já estamos atualmente. Acredito que seja isso. Pois é. Denise, as opiniões e os motivos da greve. Eu concordo que a greve, ela atrapalha, ela incomoda, ela traz alguns danos. Eu concordo com isso, é claro, óbvio, né? A gente sabe que... Mas não há outro meio. A gente tenta, a gente negocia, a gente pede audiência, a gente coloca na mesa de negociação e nada disso sensibiliza os governos. Os governos não se sensibilizam com a nossa argumentação. E aí, a Constituição nos permite, nós somos trabalhadores, precisamos tentar lutar para melhorar a nossa situação e o último recurso é a greve. Quer dizer, a greve é um instrumento no último recurso. A gente já não tem mais o que fazer quando lançamos mão de um movimento de greve. A pauta é grande. Pois eu queria que você me desse, assim, o fundamental da pauta. Eu queria dizer que... O que é o fundamental ali? Nós ganhamos muito, mas muito mal na rede estadual. Muito mal. É um pagamento desumano para um profissional que estudou, que tem graduação, mas essa não é a nossa pauta principal. Hoje, na rede estadual, nós estamos em greve, não é pelo nosso salário em primeiro lugar. Não era só pelo 20 centavos, gente. Agora não é de verdade, não é pelo salário. Poderia ser, porque temos razão para isso. Exatamente. Temos razão para isso. Mas hoje a gente vive uma situação tão degradante na rede estadual, tão degradante, a questão do assédio moral é uma situação tão grave na rede estadual que nós precisamos entrar em greve por conta disso. A política de terceirização, de bonificação, essa política em que o trabalhador precisa atingir metas, precisa chegar naqueles... custe o que custar. Então, assim, não pode reprovar, tem que mentir que o aluno está frequentando, se o aluno está evadido, tem que sair mentindo que está evadido, a questão ela estava falando, o aluno não aprende e é aprovado. Por vezes, tem que aprovar, porque se não aprovar, a arvorezinha vai ficando amarela e vai ficando vermelhinha. Então, a gente sofre pressão psicológica, a gente sofre assédio moral, perseguição, os colegas que se posicionam, os colegas que falam dessa nossa realidade, que desejam ir para a greve ou para a luta, tem o horário deles atrapalhado, eles perdem a oportunidade de escolher determinados turnos da escola. A gente sofre, eu sofri perseguição em 2009 por greve, você acaba tendo que sair do seu ambiente de trabalho, um local que você trabalha há anos, que você tem já uma afinidade, tem uma relação afetiva na escola, por conta da perseguição. Então, tudo isso, a nossa pauta hoje é pela não certificação, porque o governo do Estado, dentro da política de meritocracia e bonificação, ele está pensando em fazer uma prova para nos dar uma certificação. Nós somos concursados, já fomos certificados, fomos aprovados em concurso público e isso já nos habilita a receber o nosso salário e trabalhar como professor. Então, somos contra a certificação, contra a política de metas de meritocracia e bonificação do Estado, somos contra o assédio moral que hoje acontece na escola em vários níveis. O diretor de escola sofre do superior dele, o diretor faz com os professores exigem dos alunos num nível que não está dentro do programa, dentro do conteúdo. Então, esse assédio moral... O projeto Uma Matrícula, uma Escola... Né? Que é para explicar bem, né? Que é o professor que tem uma matrícula no Estado, dê aula numa só escola e não fique dando aula em duas escolas. 3, 4, 5, tem colegas
como é o caso de sociologia, filosofia, que é um tempo de aula, Tem que que dar por aula em vezes várias tem que escolas. dar aula em 5 escolas para cumprir uma única matrícula. Enfim, Denise, a questão não é só salarial, é por melhores condições de trabalho. Você apontou aqui vários estruturais também. Deixa eu só ouvir o Vitor, porque eu vi a garotada ali, Vitor, dizendo que é contra a greve. Você, como jovem, como estudante, qual é a sua visão sobre isso? Principalmente você que está aí, né, ativo nos movimentos sociais. Você é contra a greve, Vitor? Não, claro que não. Como a Denise falou, é o modo como os professores têm para lutar contra isso. A gente muda o foco. Quando a gente passa a ser contra a greve, a gente desvia o foco do que realmente está errado. A gente culpa a parcela que é vítima. E a Rede Federal ela passou por 2 grandes greves, né, como eu falei, nos anos passados. E em muitas faculdades eclodiram greves estudantis em apoio às greves dos professores. Somando pautas, somando luta, somando mobilização. Nós, pelo Grêmio Estudantil do IFE, nós fomos em manifestações no Rio, em Campos e até em Brasília. Então, na Rede Federal, a gente tem uma cultura assim, de apoio a essa luta dos professores. Quando você conversa com seus colegas da rede estadual, qual é a percepção que você sente? Eles têm essa questão também de apoio ao professor dele na hora da greve ou não? São poucos que têm esse posicionamento de apoio, mas até falta o quê? Conscientização? Falta educação, conscientização. Conhecer os problemas da educação. É um ciclo, né? Se você não der educação, você não vai ter um pensamento crítico mais aguçado, uma conscientização maior, uma disposição para lutar pelos direitos, até dos outros, né? Então, se a gente não tem educação, a gente não vai conseguir ter isso. E você acha que no movimento estudantil de Cabo Frio hoje está faltando isso? Porque a gente tem ouvido falar em vários grupos querendo formar várias associações diferentes e não conseguem chegar num consenso, porque o movimento estudantil unido em Cabo Frio seria um ponto de apoio, por exemplo, para uma greve, por exemplo, dos professores, conforme a Denise falou, não é só por uma melhor condição salarial, é por uma melhor condição de ensino, que no final da ponta vai beneficiar diretamente o aluno, né, Denise? Como é que está essa confusão, rapidamente, de forma objetiva, como é que está essa confusão do movimento estudantil na cidade? Nós temos uma entidade que é criada há muito tempo, que realmente nunca passou por uma eleição assim, para a presidência. E o atual presidente ele apoiou a eleição do Marquinho Mendes em 2008. Então, nós do Grêmio temos a divergência ideológica clara. E outro grupo que há pouco tempo tentou montar a União Cabofrense dos Estudantes, mas que também, por conflitos ideológicos na formação e tudo, acabou que não saiu ainda. Mas o pessoal está mobilizado para tentar criar isso. Nós, enquanto Grêmio, preferimos nos afastar dessas associações, já que existe uma divergência muito grande em relação ao posicionamento delas, e agir enquanto Grêmio mesmo na vanguarda para ajudar os professores, para ajudar a manifestação na questão do transporte, na questão da transparência. Então a gente age como Grêmio mesmo, se afasta dessas associações que de forma alguma representam o clamor do estudante na realidade. Denise, o seu aluno, às vezes, essa questão da educação mudou tanto que eu te confesso que às vezes eu fico confuso. Por exemplo, da 1ª série à 9ª série é chamado ensino fundamental, é isso? Tudo é educação básica. Tudo é educação básica. Da pré-escola Explica essa questão aí que eu acho que é importante para a gente entender, porque andou mudando uma série de vezes esse conceito, né? Da pré-escola ao ensino médio é educação básica. Isso mudou, inclusive, por conta do financiamento, que era Fundef e passou a ser Fundeb. Então, 1º e 2º grau antigamente, para não poder entender. Então, tudo agora é educação básica, da pré-escola ao ensino médio, porque tudo isso está dentro do financiamento do Fundo de Manutenção de Valorização da Educação, que é o Fundeb. Nós temos educação infantil, que é creche e pré-escola, educação infantil. Depois a gente tem a educação fundamental, que é 1º segmento, que vai do 1º ao 5º, aí dentro de uma política, porque antes a gente tinha classe de alfabetização fora do ensino fundamental. Então a classe de alfabetização ela ficava entre a educação infantil e o ensino fundamental. 5ª série? Não, a alfabetização. Primeiro ano. A turma de alfabetização ela foi incorporada ao ensino fundamental. Então, agora, por conta da incorporação da classe de alfabetização no ensino fundamental, o 1º ano é a classe de alfabetização. Então, 1º ano, 2º ano, 3º ano, 4º ano, 5º ano, que é a antiga 4ª série. Então, do 1º ao 5º
é o primeiro segmento da educação fundamental. Depois, 6º, 7º, 8º, 9º é o segundo ciclo da educação fundamental. Então, a gente tem educação infantil, pré-escola e creche, educação fundamental, primeiro segmento, de 1º ao 5º, segundo segmento, de 6º ao 9º. E ensino médio regular, ensino médio EJA, que é Educação de Jovens e Adultos, que é aquela educação que é para recuperar aluno que está atrasado. Então, a gente tem o ensino médio EJA, também tem a EJA, Educação de Jovens e Adultos, do ensino fundamental. Mas temos a EJA, de Educação Fundamental, a EJA, de ensino médio, e os cursos profissionalizantes, que podem ser concomitante ao ensino médio ou pós-médio. Entendi. Lá no IFE é concomitante. Lá no IFE ele é segundo grau, ensino médio, como ela disse, profissionalizante, né? Antes, porém, Vitor, tem alguém na linha? Tem alguém Alô? Tem alguém na linha? Pode falar. Sim. Alô? Alô, quem tá na linha? É Sérgio Friedman. Ô, Sérgio. Como é que vai? Tudo bem? Bem, cara, obrigado aí pela sua participação mais uma vez. Ah, que isso. E pelo livro, né, que a gente vai brindar aqui daqui a pouco aí aos nossos telespectadores. Tudo bem. Ô, Cláudio, eu Diz estou aí. ligando pelo seguinte, para te dar os parabéns aí pelo programa, mais uma vez, e que você chamou realmente a voz da experiência na nossa cidade, juntamente com a voz da juventude, né? É, e os dois fizemos estão uma bela fazendo aí dupla. um papel muito brilhante. Agora, eu gostaria, para não tomar mais tempo, eu gostaria de fazer uma pergunta à professora Denise, que ela fizesse uma breve análise da participação do deputado aqui da nossa área, Jânio Mendes, quando ele fala sobre educação na Alerj. Qual é o posicionamento dele? Porque sempre que indagado ele diz que votou a favor dos professores. Então, e a gente sabe que não é bem isso. Eu gostaria que ela fizesse uma breve análise sobre isso. Eu não vou tomar mais o tempo de vocês. Um grande abraço a todos aí. Ok, Sérgio. O nosso deputado, né? A participação lá. Sim, o deputado Jânio Mendes, na época da nossa greve que reivindicávamos um reajuste de 26%, ele votou e defendeu a proposta do governo de 8% de reajuste. E nós, que estávamos ali fazendo a nossa mobilização, não aceitamos esse tipo de voto, porque a nossa luta era para um reajuste muito maior, até porque 26% já era o mínimo. Eu acho que o nosso erro, talvez, tenha sido entrar com um índice tão pequeno, porque a defasagem é tão grande que 26% não nos adiantaria tanto. Mas era o mínimo que a gente precisava naquele momento. E ele votou com a base do governo, com o pedido do governo, numa situação lá com os outros deputados, por 8%. E foi... Mas importante dizer sobre essa votação que teremos agora. Agora, né? Com a derrubada do veto, né? Do governador, porque o projeto foi apresentado pelo deputado Marcelo Freixo, foi votado e aprovado pela Alerj, uma matrícula, uma escola, foi para o governador para sancionar, o governador vetou e está retornando para a Alerj para que a Alerj faça a derrubada do veto. A gente precisa acompanhar essa movimentação lá para ver como ele vai se posicionar. Se mantendo o veto do governador... Ou se derrubando o veto do governador. Mas por ocasião desse voto que ele deu contra os 28, o deputado 26, né? 26%, o deputado Jânio Mendes acabou figurando naquela lista do CEP como inimigos da educação, né? Sim. Que o CEP Central divulgou aí na época na porque mídia, a nossa bandeira era o reajuste de 26%. O voto do deputado foi com a proposta do governo. Okay. O voto dele foi com a proposta do governo. A proposta da categoria, a nossa mobilização era por 26% naquela ocasião. Agora, a gente espera, que já até nos colocamos outro dia, a gente espera que dessa vez
o deputado se mantenha ao lado da categoria, ao lado dos trabalhadores da educação, derrube o veto, porque é o mínimo necessário é que um profissional tenha tranquilidade para trabalhar numa única escola. Vamos agora, né, observar aí o comportamento do deputado. Vamos estar todo mundo de olho. Nós estamos caminhando para o final, Davi, mas dá tempo de você esclarecer aquela questão. Lá no IFE, o ensino médio, como falou a Denise, ele é sempre profissionalizante ou não? O ensino médio é sempre profissionalizante. Lá na Escola Federal? E também temos o ensino profissional desvinculado do ensino médio. Temos o subsequente também. Além dos cursos de licenciatura, o ensino à distância, o Pronatec, vários programas sociais do governo federal que o Instituto abriga e alguns programas desses que a gente tem essa questão da privatização, né? Inclusive o Pronatec, nós cedemos espaço e professores do Instituto, só que o dinheiro do investimento ele passa por um sistema privado. Então a gente dá todo o suporte para o curso, a gente tem toda a estrutura, todo o professor que a gente precisa, mas quem oferece é o sistema privado, dentro da nossa escola. Então é uma questão que se soma essa questão de terceirização, de privatização. Aqui, o ensino de segundo grau, de ensino médio, como você falou, Denise, ele não tem esse perfil técnico profissionalizante no município não, né? Não, no município não temos. Mas você é a favor que tivesse? Eu sou a favor, inclusive eu acho que o Estado não tem outro caminho. Eu acho, o Estado também não é. Não tem. Nem o aqui em Cabo Frio, não. Ensino médio tem do Estado tem as FAETECs. O Estado tem uma política profissionalizante, mas não no ensino médio regular. A gente tem, aqui na região, a gente tem um problema grande, porque assim, as escolas do Estado são subutilizadas, nós não temos superlotação, com exceção do curso normal, que é um curso procurado, eu já dei aula há muito tempo no Ismar Gomes, são turmas de 45, 50 alunos, mas assim, o Estado ele precisa trazer um atrativo, fora a qualidade que precisa melhorar e tudo o resto, a questão do Estado hoje de recuperação da sua clientela, porque é muito... por exemplo, eu queria falar um pouquinho só sobre isso. O município de Cabo Frio, que tem escolas com ensino médio, como é o caso do Rui Barbosa, não tem política para o ensino médio, não tem. Não existe política municipal para o ensino médio. O governo municipal meio que tolera, porque é muito complicado desfazer-se do Rui Barbosa e das outras escolas de ensino médio. Eu estou falando do Rui Barbosa em especial, porque o Rui Barbosa não tem outra modalidade de ensino. No ELSA tem ensino médio. O ELSA Bernardo, lá no Jardim Esperança, é municipal, tem ensino médio, mas tem outras modalidades no ELSA. Tem ensino fundamental, tem ensino EJA, tem a EJA acontecendo lá. Tem ensino médio no Marlicap, lá em Unamar, em Tamoios. Tem ensino médio municipal, mas a escola não tem só ensino médio, tem fundamental, tem outras modalidades. Então, muito do que sustenta as pequenas turmas de ensino médio são as outras modalidades. No Rui Barbosa, a nossa especificidade é que não tem outra modalidade, é só ensino médio. E aí, a gente tem alunos da rede pública que precisam de atendimento, que não conseguiram ainda ser aprovados para o IFE, porque são reduzidas as vagas, que não conseguiram ainda ser aprovados para o RUI e permanecem na rede estadual como sem opção. A rede estadual não pode ficar nessa situação daqueles que não têm opção. Precisa ser algo de qualidade, que o aluno queira, tenha vontade e desejo de permanecer naquela rede, que é responsabilidade do Estado. O Estado tem compromisso com o ensino médio e aqui na região não faz isso com qualidade. Infelizmente, a produção avisa aqui que